Meus caros amigos e amigas, hoje vamos fazer uma análise do que seria a magnífica obra de Allan Kardec, o grande codificador do Espiritismo, se o Espiritismo não tivesse vindo para o Brasil e se ele não tivesse a continuidade na obra de Francisco Cândido Xavier. Primeiramente, o Espiritismo surgiu na França, o berço do Iluminismo, que após a Revolução Francesa permitiu que acontecesse o fim da escuridão, em que a Igreja Católica mergulhou o mundo europeu, dito civilizado, nas trevas da ignorância. E chegou o momento em que espíritos preparados para romper essa escuridão, que prorrompeu na Europa exausta da subjugação obscurecente da Igreja Católica ligada ao Estado, renasceram em diversas partes do mundo. Entre 1680 e 1715, surge o movimento filosófico chamado de Iluminismo, que começa a questionar as tradições, a religião e as instituições sociais. Pensadores como John Locke, na Inglaterra, Montesquieu, na França, começam a discutir ideias sobre a razão, os direitos naturais e a separação de poderes entre Igreja e Estado. O Iluminismo se espalha por toda a Europa. Na França, filósofos como Voltaire, Rousseau e Diderot promovem ideias sobre liberdade, igualdade e secularismo. Em 1789, se inicia a Revolução Francesa, inspirada pelas ideias iluministas. A revolução é motivada pelo descontentamento popular com as desigualdades sociais e o absolutismo monárquico sustentado pela ação da Igreja. Entre 1789 e 1799, a Revolução Francesa abala profundamente a França, com eventos marcantes como a tomada da Bastilha em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, também em 1789, a execução de Luís XVI em 1793 e o reinado do terror entre 1793 e 1794, onde a guilhotina funcionava dia e noite. Em 1804, Napoleão se autoproclama imperador dos franceses, consolidando seu poder. Ele continua a promover algumas ideias iluministas, como o Código Civil Napoleônico, que racionaliza o sistema legal francês. Exatamente nesse ano, no dia 3 de outubro de 1804, nasce em Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que posteriormente seria conhecido por Allan Kardec. Foi um educador, escritor, tradutor francês, cuja maior obra foi a codificação do Espiritismo. Também, juntamente com Allan Kardec, reencarnaram espíritos estudiosos valorosos para auxiliar Allan Kardec. Também reencarnaram muitos espíritos que serviram como intermediários dos espíritos para que Kardec pudesse se comunicar com clareza com os trabalhadores do mundo espiritual, construindo por observação e análise racional clara os fundamentos do Espiritismo. Num primeiro momento, o Espiritismo criado por Allan Kardec teve um instante inicial de expansão na Europa, mas isso durou muito pouco tempo, porque com as ideias trazidas pela Revolução Francesa, que por sua vez foi desencadeada pelos ideais iluministas, e juntamente com o iluminismo, criou-se na Europa inteira uma verdadeira aversão a tudo que fosse religioso, onde qualquer ideia baseada em uma religião, e nisto se incluiu o Espiritismo, era combatida por duas frentes. Primeiramente, a frente ainda poderosa da Igreja, que perseguia sistematicamente o Espiritismo, inclusive queimando os livros que eram impressos na França e mandados para outros países. A outra frente de combate ao Espiritismo foi o próprio ateísmo, considerando qualquer ideia religiosa com uma profunda aversão, sendo o Espiritismo combatido de maneira sistemática. E aí, o pequeno impulso de aceitação do Espiritismo na Europa se extinguiu rapidamente. O Espiritismo foi relegado a uma simples ideia folclórica sem nenhuma relevância, assim como ainda é nos dias de hoje.
Neste momento, portugueses e brasileiros que estudavam na Europa começaram a trazer para o Brasil os primeiros livros escritos por Allan Kardec. E aqui no Brasil encontraram um campo propício ao seu desenvolvimento. Porque aquilo que era novidade na Europa, a comunicação com os espíritos, aqui não era novidade alguma. Os indígenas tinham comunicações mediúnicas em suas histórias multimilenares. Os africanos trazidos para o Brasil tinham comunicações mediúnicas constantes que já fazia parte da cultura aqui existente. Curandeiros, benzedeiras e todo tipo de ação mediúnica acontecia normalmente e não era novidade alguma. Quando chegou o Espiritismo no Brasil, onde Allan Kardec, não tendo inventado a mediunidade, mas apenas disciplinou-a com base em conhecimento e método usado para a utilização da mediunidade, o Espiritismo então se espalhou pelo Brasil muito rapidamente. E no dia 2 de abril de 1910, nasceu na pequena cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, um espírito de alta capacidade evolutiva que daria ao Brasil o privilégio de explicar aquilo que Kardec não tinha explicado, adaptando às condições brasileiras todas as verdades contidas nas obras de Allan Kardec. Esse espírito usou o nome na Terra de Francisco Cândido Xavier, um médium com alta capacidade mediúnica, mas que trazia ainda consigo todos os valores necessários ao desenvolvimento da mediunidade com Jesus. Chico Xavier foi uma pessoa humilde e despreendida, amorosa, portador de um espírito determinado, inabalável, e ainda portador dos mais elevados sentimentos de ternura, bondade e compaixão. E atendendo ao comando da espiritualidade maior, este ser de luz, Chico Xavier, moldou o espiritismo no Brasil para que ele fosse ligado não apenas a um conhecimento frio, baseado apenas em ciência, porque aqui o espiritismo foi edificado em ciência, filosofia e religião, tendo como base o amor mais elevado que já visitou a Terra através do próprio Divino Mestre Jesus. Hoje, um movimento fundamentalista retrógrado, atrasado, combate as obras de Chico Xavier, fazendo comparações esdrúxulas e ridículas sobre o grande legado de Allan Kardec, tentando separar o espiritismo codificado por Allan Kardec das obras de Chico Xavier, como se Chico Xavier tivesse criado uma obra diferente dos postulados kardecistas que foram profundamente desenvolvidos aqui no Brasil, diante da ótica dos espíritos que trabalharam através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, para que o espiritismo não tivesse se tornado um trabalho inútil, como aconteceu na França, onde o espiritismo foi e é profundamente rejeitado, admirando-se ainda hoje que provavelmente praticamente inexiste algum tipo de desenvolvimento do espiritismo ainda organizado na França ou na Europa. Mas certamente a obra de Chico Xavier, que sobreviveu a todo tipo de perseguição da Igreja e de todos os segmentos políticos e culturais, certamente não sucumbirá agora a esta meia dúzia de fanáticos fundamentalistas. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.